Aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia fala da ressurreição do Senhor Jesus. Mas um dia, antes mesmo do Senhor Jesus nascer, um anjo de Deus, uma visão teofânica, apareceu a Maria, anunciando que um dia nasceria o Salvador da humanidade. Maria teve dificuldades para entender, apesar de ser o sonho de toda mulher ser a mãe do Messias. E Deus então descreveu, conversou, falou com ela, e ela aceitou, ela entendeu, e passou algum tempo. Ela engravidou, teve dificuldade com o seu noivo, porque ela estava noiva apenas de José. Ele teve muita dificuldade para entender que ele não tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ela, e ela estava grávida. Mas Deus apareceu e falou com ele para que ele não temesse, porque o que estava sendo gerado dentro dela era da parte de Deus. O tempo passou, Jesus nasceu, Jesus cresceu e Jesus morreu. Hoje já estamos falando de um Cristo ressuscitado. Há mais de 2000 anos atrás, já teria passado por aquele processo que até ele temeu, que ele disse na oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas vamos lá, nós temos que falar da Páscoa, e a Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor. Mas não dá para falar apenas da morte e da ressurreição do Senhor sem falar do seu nascimento. Teve que nascer, e até mesmo antes de nascer, Jesus um dia foi uma perspectiva, foi uma promessa. Quando você pega o Velho Testamento, desde lá de Gênesis, a Bíblia está prometendo ali que nasceria um da semente da mulher. Isaías, 500 anos antes de Jesus nascer, profetiza o nascimento do Senhor Jesus. Então, antes do nascimento de Jesus, ele é uma expectativa, um sonho, uma promessa para os gentios que não criam, uma lenda, uma história. Mas a verdade é que isso um dia deixou o campo da expectativa e veio para o mundo da realidade, porque um dia o Senhor Jesus nasceu. E quando o Senhor Jesus nasceu, ele trouxe a esperança para a humanidade. Agora, a própria expectativa não está no campo da certeza também, é uma expectativa. Está no campo da esperança. O que é uma esperança? Esperar algo que pode acontecer. Mas eu não posso garantir que tudo aquilo que a gente espera vai acontecer. Quantas coisas a gente espera e ela acaba não acontecendo. Então, mesmo depois que Jesus nasceu, a esperança aumentou, mas qual foi o olhar das pessoas? Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. E o Senhor Jesus nasceu, se fez homem, trabalhou com seu pai, ele desapareceu durante um tempo, um período de preparação. Tem um tempo que a Bíblia diz que ele desaparece. Mas quando ele faz 30 anos, ele reaparece. E aí reaparece de vez, para colocar em prática o seu ministério, o seu projeto. E quando ele aparece de vez, ele precisa começar a se apresentar como um Deus para ter crédito. E aí ele então começa a atuar com milagres. Aquilo que estava no campo da esperança e da expectativa começa a ser consolidado. Aquilo que as pessoas esperavam começa a ser real. A Bíblia vai falar do seu primeiro milagre ali em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho. Quem estava naquela festa tem aquela expectativa: o que pode acontecer? O que vai acontecer? Acabou. A própria mãe de Jesus vai falar com ele: olha, acabou o vinho. E todos nós sabemos que para os judeus o vinho é um ingrediente especial, principal. Não podia acabar o vinho. Então, eles estão vivendo ainda no campo da possibilidade. Vamos ver o que ele pode fazer. E a grande verdade é que Jesus realiza um grande milagre. Ele realiza um grande milagre quando ele pede para pegar a água que estavam nas talhas, na porta ali daquele local, e ele transforma. E quando é enviado uma prova, um cálice daquele vinho que ele transformou, feito da água, para o mestre-sala, ele ficou abismado. Não temos mais um quadro de expectativas, nós já temos um quadro de certezas. E queridos, e milagres como esse, Jesus realizou muito. Não dá para a gente falar de cada milagre, mas dá para mencionar alguns. A Bíblia diz que Jesus curou um paralítico lá no tanque de Betesda. 38 anos, alguém com uma expectativa
de receber um milagre que acontecia periodicamente quando a água era agitada. Não estava pensando em receber o Senhor Jesus. O milagre que acontecia ali no tanque de Betesda era que periodicamente as águas daquele tanque, nós estivemos lá no tanque de Betesda, as águas daquele tanque era agitada, era como uma panela de pressão. E quando aquilo acontecia, quando acontecia aquele fenômeno, primeiro que se lançasse naquele tanque era curado. Mas um dia Jesus, conhecendo que tinha uma pessoa que ficou por ali 38 anos. Gente, eu não estou falando de 38 dias, 38 meses, eu estou falando de 38 anos. Era um aleijado. Eu acredito que havia aleijados que tinha uma condição um pouco mais favorável, conseguia de repente andar, se locomover. Aquele aleijado estava na cama. Aquele aleijado esperava que alguém um dia pudesse o jogar. Ele esperava pelas pessoas. Mas imagine esperar por alguém. Alguém está pensando nele mesmo. Alguém está dando preferência a si, a um amigo mais próximo, a um ente querido. E o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos. Aquele moço fez 38 anos. E o que eu acho bonito desse Jesus que eu estou pregando, que está vivo já, está vivo, é que ele sabe das coisas. Ele fica sabendo das coisas. O que nós pregamos essa semana aqui é que os discípulos estavam açoitados no meio do mar. Ele já estava a 8 quilômetros de distância. À noite, não dá para ver nada. Mas ele, sabendo que os discípulos estavam açoitados, ele se dirigiu para lá. Mas e o barco? Os discípulos foram com o barco. Jesus vai por cima das águas mesmo. Não tem tempo ruim. E Jesus entra ali em Betesda, naquele local, e ele se aproxima daquele paralítico por ele. Ele foi ali especificamente por aquilo. Então, aquela expectativa que aquele paralítico tinha, em que alguém jogasse ele, mudou, a cabeça virou. Porque chegou alguém ali para ele, para atuar na dificuldade e na necessidade dele. Jesus trabalha muito especificamente. Jesus trabalha muito na individualidade. Quem sabe esta live esteja ligado hoje por você. Jesus conhece a sua individualidade. Jesus conhece o íntimo aí do teu coração, aí dentro do teu quarto, aí dentro da sua casa. E ele veio aqui hoje para fazer um grande milagre na tua vida. E eu sinto que ele está passando aqui nesse lugar de uma maneira toda especial, poderosa. Depois que isso aconteceu, não é impossível que aquele paralítico ali do tanque de Betesda já tivesse ouvido falar do Senhor Jesus. Mas estava no campo da possibilidade, ou até da impossibilidade. Jesus está no outro local. Mas a partir daquele momento, não é mais o campo da possibilidade ou impossibilidade, já é o campo da certeza. Então Jesus foi trazendo certeza. A Bíblia fala da pesca maravilhosa. 2 homens pescaram a noite toda, precisavam. Não pescavam por hobby, não pescavam porque gostavam, pescavam porque era a profissão deles. E precisavam pescar peixes. E numa época difícil, pescaram a noite toda, tenta de um jeito. Pedro, um experiente, um expert da pescaria, colocou em ação ali todo o seu conhecimento. Mas quando não dá, não dá. Queridos, quando Deus abre a porta, está aberta. Mas quando Ele fecha, está fechado, esquece. Porque Ele tem a chave. Aqueles homens pescaram a noite toda e nada. Pega daqui, joga dali, joga a rede dali e nada. E de repente amanhece. E o que eles fazem? Pegam as redes, recolhe a rede. Ele vai ali para a praia. E ali na praia, desanimados, preocupados, eles começam a guardar a rede, a enrolar a rede, a tirar a sujeira. Porque peixe não pegou, mas sujeira sempre pega. Sempre tem alguma coisa. E aí começa a limpar. Quando de repente chega quem? Ele, o aniversariante que nós estamos comemorando hoje. Chega ele. E ele vem chegando com uma multidão, porque ele está chegando ali naquela praia com uma tarefa. Ele está chegando ali com uma incumbência. Fazer o quê? Pregar o evangelho para aquela multidão. E nunca houve um lugar que cabe a multidão do Senhor Jesus. Não cabe. Vai no lugar, não cabe. Vai no lugar, a outro. Quando Jesus de repente ele pensou, já sei, vamos lá na praia. Praia grande. E Jesus chega ali naquela praia, naquele lugar, e de repente ele depara ali com aquele barco. Tem alguns barcos ali. Jesus, quando chega, já nota no semblante. Jesus já sabia de tudo. Jesus, quando chega, ele faz a leitura.
Queridos, ele faz a leitura, ele entende. De vez em quando a gente tem que fazer tomografia. Na tomografia saem algumas coisas, mas não sai pensamento. Jesus não. Jesus, quando bate o olho, a radiografia dele faz uma leitura geral. Sai problemas físicos, mas sai problemas emocionais também. Sai feridas da alma. Jesus já fez a leitura. Mas Jesus falou, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E sabe o que acontece? Jesus decide entrar no barco de quem? Tinha 3. E ele decide entrar no barco de quem? O de Pedro. Por quê? Porque ele precisava resolver um problema. Mas que problema? O problema é que ele sabia. E Jesus então chega com aquela multidão, dando sinal, vocês fiquem aqui, porque é muita gente. E ele olha para o dono daquele barco ali, dobrando as redes, e dá uma ordem. Afasta um pouquinho esse barco, eu preciso usar esse barco aqui. Ele não pede. Jesus não pede. Ele manda em tudo. Ele tem o comando. Igreja que está me ouvindo, irmãos, o nosso Deus tem o comando. Não perca essa verdade de vista. Ele tem o comando. Esse Jesus que morreu, ele manda até na morte. A morte perdeu para ele. A passagem de Jesus pela morte foi muito rápida. Mas o próprio Jesus, a alma, a essência não morre jamais. Aquele corpo, ele deita ali, ele padece naquela cruz. Mas o Senhor Jesus, mesmo depois da morte, está trabalhando. Está tirando do inferno a chave da morte. E o inferno não tem nem a chave da morte. E Jesus é tremendo. Ele comanda todas as coisas. Ele chega ali e dá uma ordem para que aquele barco fosse afastado. Ele sobe naquele barco. E Pedro olha para Tiago, para o companheiro que está ali, e fala, tipo assim, a noite já foi péssima, só faltava essa agora. Mas de repente, quando Jesus fala, vou usar aqui, não é qualquer voz, não é qualquer palavra, é o mestre falando. E aí o próprio Pedro falou, vai, tá bom. E Jesus então sobe ali e começa a pregar. Estou pulando, essa mensagem é linda. E Jesus começa a pregar. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. E eu vejo aqueles que pescaram a noite inteira cansados e oprimidos, preocupados. E aquela palavra, estão enrolando as redes, mas a palavra penetra no coração. E como eles foram obedientes, emprestaram o barco para Jesus. Quando Jesus manda segurar, afastar o barco, aquele barco era afastado com cordas. Tem uma corda, não tinha âncora, é uma corda que segura. De um lado está um discípulo, do outro está o outro discípulo, tendo que segurar na mão. Mas ninguém dos que seguram a obra do Senhor Jesus na mão vai ter prejuízo. Porque depois que você segura a obra do Senhor Jesus, seja como você quiser entender. Eu mantenho a obra do Senhor Jesus com as minhas ofertas, com os meus dízimos. Eu sou um dirigente de congregação, eu sofro por isso. Fica tranquilo, Jesus não quer nada de graça. Até um copo d'água que você faz para ele, ele vai pagar. E aí depois que foi feita a pregação, Jesus então olha para Pedro e dá uma ordem para aqueles homens ali que estavam no campo das incertezas. Eu não sei quem é esse cara, não sei, sabe, eu não confio nem em mim. Pedro não estava confiando nem nele, porque já havia pescado a noite inteira e não tinha acontecido nada. Mas de repente Jesus fala assim, faze-te ao mar alto, ou volta lá, vai lançar a rede de novo. E aí então Pedro, ele vai dar uma resposta mais ou menos assim para Jesus, olha, eu não sou um pescador amador não. Eu não sou pescador, não comecei agora não. Eu sou pescador porque o meu tataravô era pescador, o meu bisavô era pescador, o meu avô era pescador, o meu pai era pescador, eu sou pescador, eu tenho experiência. Mas, porque o senhor está falando. E outra coisa que ele fala, eu pesquei foi a noite toda, o senhor chegou aqui agora. Isso não é hora de pescar. Hora de pescaria é à noite. Alto mar é à noite que se pega peixe. Mas a noite toda não pegou. E ele diz, nós já pescamos a noite toda. Eu sou experiente, mas segundo a tua palavra. Sabe por quê? Porque Jesus precisava tirar Pedro, Tiago, João do campo das incertezas. Precisava trazê-los para o campo da realidade, da certeza, das coisas concretas. E aí aqueles discípulos então, eles jogam a rede. Quando eles buscam puxar a rede, a impressão que dá é que a rede está enroscada em alguma coisa, mas era tanto peixe, tanto peixe. Toma posse dessa palavra. E aquilo que estava no campo das incertezas, eles passam a não ser mais dúvidas. Tanto que quando Jesus dá uma ordem, a partir de agora, já viu o milagre? Sim, já viu o milagre.
Já viu que você é um pescador, mas eu sou melhor do que você naquilo que você é bom? Olha aqui Jesus quer mostrar para você que Ele é ótimo naquilo que você é bom. Quantas pessoas boas estão me ouvindo aqui? Você é um bom trabalhador, você é um bom advogado, você é um bom pedreiro, é um bom empresário, mas Jesus é ótimo naquilo que você é bom. E esta é a palavra que eu venho trazer aqui, que Ele quer se fazer ótimo naquilo que você é somente bom. Aleluia. Você sente a presença de Deus aí nesse lugar? Para Jesus o bom não basta, para Ele tem que ser ótimo, para Ele tem que ser maravilhoso. Jesus olha então para eles e fala o seguinte: e a partir de agora, viu como é que pesca aqui? Mas eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Vocês não vão ser mais pescadores de peixes, não. Vocês não são tão bons. Vocês não são tão bons. Jesus estava trabalhando nesse período dos 30 a 33, dando provas incontestáveis de que Ele era milagroso, Ele era o Filho de Deus. Um dia, o centurião disse para ele: o meu criado está muito doente. E Jesus falou: vou lá na tua casa curar, eu vou com você. Mas o centurião falou: não, eu não sou disso, não. Eu também tenho funcionários que trabalham para mim. E os funcionários, apenas uma ordem, uma palavra que eu dou para eles, eu falo para eles irem, eles vão. Eu falo para eles voltarem, eles voltam. E eu sei também que o Senhor não precisa ir lá em casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre lá na minha casa. Mas o Senhor pode mandar apenas uma palavra, e eu tenho certeza que se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado sarará. E sabe o que aconteceu? Jesus mandou uma palavra e o criado sarou. Nós não podemos duvidar do poder desse Deus. Nós não podemos duvidar do poder que há no nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar da cura do endemoniado lá de Gadara, uma pessoa maligna e possessa que habitava nos sepulcros, se alimentava de dejetos humanos, de restos mortais. Mas um dia Jesus foi lá, apenas por ele, porque por vocês não têm noção que esse Jesus é capaz de fazer. Uma mulher que sofria há 12 anos um fluxo de sangue, Jesus foi fazendo a sua história, foi fazendo os seus milagres. E aquilo que estava no campo da expectativa quando ele chegou, um dia foi um sonho, um dia foi uma profecia, vai nascer não era tão real. As pessoas estavam observando, mas um dia aquilo que não era real começou a partir para o mundo da realidade. Esse Jesus é real. E as pessoas que um dia geraram expectativa em relação a Jesus, agora não é apenas uma expectativa. Olha aqui a fala desse centurião: se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado sarará. Isso já não está no campo mais da expectativa, já está no campo da certeza das coisas. Esse homem já tem certeza. Então a humanidade já não estava mais no campo, será? Não, agora eles têm certeza. Agora nós cremos. E o projeto do Senhor Jesus estava de vento em popa. As coisas aconteciam. Jesus cura um endemoniado, ele faz multiplicação de pães e peixes, ele cura a filha da mulher lá de Caná da Galileia, ele faz uma multiplicação de pães e peixes, ele cura um cego, ele cura um jovem possesso, ele faz um milagre ali na vida de Pedro, quando os cobradores de impostos chegam ali para cobrar imposto, e Pedro, precipitado, disse que Jesus pagava imposto, e Jesus falou: Pedro, como você vai falando que você não sabe? Agora faz o seguinte, pega aí uma vara e vai pescar um peixe. O primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda na boca dele. O primeiro, não vai ficar tentando não, o primeiro que pegar vai ter uma moeda na boca dele. Você pega esse peixe, tira a moeda e paga o imposto. Pedro vai, pesca, tem uma moeda na boca dele. Milagre, querido. Todos creem no Senhor Jesus. Mas quando todo mundo está crendo no Senhor Jesus, e eu tenho que falar de uma maneira rápida, chega o momento de Jesus ser preso. Passou tudo muito rápido. 35 milagres, fora os que a Bíblia não conta, porque se a Bíblia fosse contar todos os milagres que o Senhor Jesus fez, não teria livros no mundo para contar. Mas quando tudo está muito lindo, todas as pessoas estão crendo, e até as pessoas que desejaram matar o Senhor Jesus também se curvavam para o poder. Eles estavam ali enciumados, mas eles sabiam que o Senhor Jesus era muito mais que um curandeiro. Jesus não era curandeiro, Jesus era simplesmente o dono da vida. É o verbo que se fez carne, o próprio Deus que se encarnou. É o próprio Deus que veio aqui
na terra, na face da terra, e agora as pessoas querem o matar, querem matá-lo. E Jesus tem que morrer, porque ele nasceu para morrer. E aí o que acontece? Ele vai ser preso, ele vai ser condenado, e as pessoas que um dia tinham expectativas, tinham uma fé remota, começaram a crer. Agora tem o quê? Uma decepção, porque Jesus foi morto. E aí tudo aquilo que eles ousaram crer, agora parece que cai tudo água abaixo, porque a desilusão é um buraco abaixo da terra. As pessoas falam: puxa, eu que pensava que esse aí era... Aqueles dois discípulos disseram: eu que pensava que esse Jesus é que ia redimir, que ia fazer, mas eles estão decepcionados. É onde Jesus é condenado, e a sentença, ele vai morrer pendurado numa cruz. Ele tem que levar uma cruz, e ele vai ser crucificado numa cruz. Mas sabe o que acontece? Ele é crucificado numa cruz. Eu não quero nem contar aqui o trajeto, porque não dá mais tempo. Mas lá na cruz ele começa a dizer palavras de perdão, de vitória, que é o que significa esse final de semana para nós. É o que significa a Sexta-feira Santa para nós. É onde o milagre do Senhor Jesus foi concluído. Ele foi concluído, esse projeto foi concluído. Na sexta-feira, ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse ao Pai que estava consumado. Ele expirou, tiraram ele da cruz, ele foi sepultado. Ele passou aquele sábado, eu acredito que seja o sábado mais triste que a humanidade já ouviu falar, o sábado mais quieto, mais silencioso. Mas no domingo, pela manhã, aquele Jesus que fez tantos milagres, que estava no campo aqui das impossibilidades, ele tem que dar uma prova cabal de que ele é Deus. E ele dá uma prova cabal de que é Deus, porque ele ressuscita. Ele mesmo ressuscita, ele mesmo tira aquele lenço que o cobria, remove aquela pedra, e ele mesmo sai para fora. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias dando provas evidentes da sua existência. Jesus agora, ele não está mais no campo das possibilidades. Jesus é uma certeza. E para concluir esta palavra, eu quero dizer para vocês: Jesus é uma certeza, e eu quero colocar essa certeza dentro do teu coração. Nós estamos vivendo épocas de pandemia, época de luta, época de incerteza, época de não saber o que vai fazer. Mas eu vejo, se tem uma coisa que eu sei, é que Jesus está vivo. Se tem uma coisa, tem muitas coisas que são incógnitas para nós, mas se tem uma coisa que eu sei e posso propagar com todas as letras, é que o Jesus que eu estou pregando, ele está vivo. Ele não está mais na tumba, porque até na tumba nós já fomos. Estive ali em Jerusalém, estivemos visitando ali o túmulo e túmulos de tantas pessoas históricas, pessoas que nós pregamos: Abraão, Moisés, Davi, um túmulo ali muito frequentado, grande rei Davi. Mas quando chega ali no túmulo de Jesus, você tem que se deparar com uma placa. Ei, queridos, aquilo não é apenas uma história, aquilo é um fato real. É as escrituras, é isso que aconteceu. E lá na porta está escrito: ele não está mais aqui. O rei Davi está lá, está sepultado ali, restos mortais, Abraão, Isaac, Jacó. Mas Jesus não está lá, ele está vivo. É por isso que nós estamos hoje celebrando esse domingo de Páscoa. O que é a Páscoa para os cristãos? Vida. Jesus ressuscitou, Jesus não está morto. É por isso que nós pregamos que ele tem possibilidade, ele tem toda a possibilidade de atuar na minha vida, de atuar na tua vida. E ele te toca aí nesse momento. Eu quero profetizar: ele toca na tua vida, ele toca na tua casa, ele sara as tuas feridas. Não perca a tua fé, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de todas as coisas. Esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Querido amado irmão, não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus. Deus tem um milagre para a tua vida. Os meus amigos que estão me ouvindo aí, Deus tem um milagre para a tua vida. Eu profetizo que esta semana é uma semana de alegria. Eu não sei se vai surgir, por onde vem um milagre. Vai vir um milagre até você. Você vai participar daquilo que Deus está preparando para você. Creia, sinta a presença de Deus.